Juvenil, Acaso ou Destino? Conta para nós um pouco da história desse livro. Acaso ou Destino nasceu de parecia uma casualidade ou mesmo um destino, né, do porquê o meu avô conheceu minha avó, né? E depois, como a história deles, a trajetória deles era uma trajetória muito bonita, que eu convivi muito com eles, até morei muito tempo com eles, eu queria retratar essa história que eu achava, não era uma simples história, era um romance, né? Por isso que eu fiz esse livro, que é retratando a história de família, mas ao mesmo tempo de forma romanceada. Perfeito. E como é que a família reagiu quando o senhor contou que ia fazer um livro sobre a história dos seus avós? Gabriel, eles ficaram assim porque eles sequer nem acreditavam, porque foram tantos anos, depois da morte deles, eu lancei o livro 23 anos depois, né? Então eles não contavam mais com isso, né? Sabia que eu estava escrevendo alguma coisa, mas não sabia o quê, né? Até que um dia eu concluí, mandei imprimir, e aí então entreguei uma parte, né? Então que eles souberam e viram a magnitude, né, o tamanho da história, e eles mesmos ficaram surpreendidos com o resultado. Eu vi também aqui que o senhor fez a árvore genealógica da família do senhor, né? Trouxe aqui para o Museu Municipal, onde está sendo, né, o lançamento desse livro. E eu vi que eles olhavam com muita curiosidade. Às vezes o senhor levava alguns membros da família para... Exatamente. Como é que foi esse processo? Pois eu procurei fazer essa extensão o mais longevo possível, exatamente para poder retratar, para que esse livro fosse não só uma história de família e de vida, porque no livro também eu retrato a história de Patos, boa parte dos costumes da época e tal, mas eu queria deixar registrado principalmente de onde que veio a família, né? E procurei buscar o mais antigo possível dos descendentes para poder servir de documento para a família, né? As pessoas saberem as suas origens, né? Uma outra coisa, qual foi a parte do livro que o senhor mais achou interessante? Teve alguma descoberta conforme o senhor fez esse livro? Ou realmente foi de acordo com as memórias do senhor? O senhor descobriu alguma coisa nesse processo? Descobri muita coisa nesse processo, mas principalmente eu busquei informações na internet e mais ainda de pessoas vivas, né? Eu já tinha, quando a minha avó era viva, eu já entrevistava ela para ela falar de como ela tinha conhecido meu avô, papapá, como é que foi, como é que não foi, todo aquele negócio. E depois conversei com a minha mãe e chegou um momento que eu fui fazer a linha da história e faltava uma lacuna grande, que era de 1925 a 1950, sabe? E aí eu encontrei um tio meu que estava com a memória muito lúcida e ele me contou detalhes assim maravilhosos, né? Inclusive, uma das questões que mais eu tinha curiosidade de saber é porque eles foram em 1935 para Goiás, que Goiás foi inaugurada, Goiânia, em 1935, e aquilo chamava muito, foi um chamariz muito grande de progresso de Goiás. Eles foram em 8 carros de boi, 8 famílias. E chegando lá, se instalaram, estava todo mundo feliz, alegre, querendo progredir na vida, era outro estado, outro progresso. Um deles se mete numa briga e mata uma pessoa lá, né? E aí, 20 dias depois, ele teve que vir correndo para Minas Gerais, escondido da polícia. E aí meu avô acabou que 3, 4 meses depois voltou, quer dizer, foi num ano e voltou no outro, né? Perdeu toda aquele trabalho de mudança para Goiás, né? E ali esse assassinato foi coisa assim engraçada e muitas outras histórias, né, também que foram interessantes. Mas assim que sempre mais me chamou a atenção foi como que a minha avó conheceu meu avô, que ela estava sendo encaminhada para estudar no Areado, já estava trabalhando no comércio e ele já casado em outra região, já era casado. E aí aconteceu uma morte na família que ela morava, né? E eles tiveram que mudar do Areado, vender fazenda, vender tudo e sumir de lá, porque senão segundo o Major Augusto Porto, poderia acontecer mais morte por conta deles ficarem lá. Eles foram para outra região. Nisso, o meu avô, que era casado, ficou viúvo. Quer dizer, no mesmo ano. A minha avó, que tinha 15 anos, 14, foi visitar a madrinha que tinha saído do Areado fugida, a mando do Augusto Porto, foi para Quintinos,
ela foi visitar a madrinha em Quintino, chegou lá e encontrou o jovem, que já estava liberado porque já estava viúvo. Então, assim, eu achei que essas duas mortes, né, foram muito propícias para que fizesse com que eles se conhecessem. Daí, então, o título Acaso ou Destino.